Irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal das segundas-feiras. A nossa alegria de estar aqui com vocês. E como o Serginho havia adiantado, nós hoje comentaremos algumas reflexões a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. A fé sempre foi uma questão de difícil compreensão dentro do meio religioso. Mas Kardec, com a sua lucidez, com a sua inteligência ímpar, mais uma vez vem nos auxiliar. É sempre importante destacar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue um cronograma na sua feitura, que é uma passagem evangélica ou algumas, as reflexões do próprio Kardec, e depois ele dá a palavra aos espíritos, na instrução dos espíritos. E ele segue uma lógica que é espantosa. Então, nós vamos aproveitar dessa lógica de Kardec, usando o capítulo 19 como base para as nossas reflexões dessa noite. Ele inicia com o tópico o poder da fé e coloca ali uma passagem muito simbólica quando ele descia o Monte Tabor e fazia-se acompanhar de Pedro, Tiago e João após a transfiguração luminosa. Ele é chamado por um pai em aflição. Dizia ele que seu filho estava envolvido pelo demônio. Palavra bíblica para espírito obsessor. Vê, Senhor, ele o joga nas pedras e no fogo. E Jesus, olhando aquele menino recém-entrado na adolescência, todo marcado, Jesus se apieda. E o homem diz: esteve com seus discípulos, com seus apóstolos, e nada conseguiram. Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Traga-me o menino. E ele imediatamente, repreendendo o espírito, o deixou. Os apóstolos, admirados, perguntaram a ele por que eles não conseguiram. E Jesus, na primeira repreensão, afasta o espírito mau. Por causa da sua pouca fé. Eu vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e ordenar a essa montanha, mova-se, ela se moverá e nada vos será impossível. É muito sugestiva essa passagem, até porque Jesus, ao longo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é descrito que ele praticou 33 milagres, entre aspas, dos quais muitos foram curas. E em todas as curas que estão no Evangelho, Jesus dizia: a tua fé acaba de curar-te. A tua fé. Mas o que é fé? O que é o poder da fé? O que faz o indivíduo alcançar um poder tal
de curar um paralítico, de limpar um leproso, de fazer voltar à luz os olhos que eram cegos. De onde vem tudo isso? Nós todos, quando encarnados na Terra, nós nos vinculamos muito ao plano físico e esquecemos muitas vezes, mergulhados nos interesses, nas responsabilidades, nas dificuldades humanas, a nossa real natureza. Esquecemos que somos espíritos imortais e começamos a acreditar que somos pessoas. E isso nos dificulta compreender o imenso potencial que cada um de nós tem dentro de si. Quando vemos a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? A resposta dada pelo Espírito de Verdade é dupla. Primeiramente, a inteligência suprema. Em seguida, causa primária de todas as coisas. Então, todos nós somos criaturas de Deus. Ou como Jesus chamava, todos nós somos filhos de Deus. E como filhos do amor supremo, do poder supremo, trazemos na nossa essência a luz divina de Deus. E naturalmente que enquanto não nos despertamos para a realidade dessa verdade, nós ficamos um tanto que atordoados, sem acesso a essa verdade, a esse poder, e acabamos abandonando os nossos potenciais por não crer, por não compreender como eu, uma pessoa normal, posso ter em mim, em latência, adormecido, esse poder divino. A fé, ela nasce não da crença. Muitas pessoas acreditam que ter fé é crer em Deus. Ter fé é acreditar que Deus é Pai. Mas não é só isso. Porque crer depende da situação. Hoje eu creio em uma situação, amanhã pode mudar a situação e deixar de crer. Eu posso mudar a forma de pensar e deixar de acreditar. Fé não é crer. Fé é muito mais. Fé é chegar num grau de sentimento que nós nos entregamos. Se nós, na nossa grande maioria, vinculamos a palavra crer, ou a palavra acreditar, à fé, a doutrina espírita nos ensina que a palavra mais coerente para se sintonizar com a fé é entrega. Entrega a Deus. Entrega. Entrega a esse poder divino que existe dentro de cada um de nós. Quando Jesus nos fala, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus é nosso Pai e não nos abandona nunca. Se deparar com essa certeza é se entregar a Deus. E aí que reside o poder da fé.
Será que Jesus teria a oportunidade de curar, por exemplo, a mulher hemorroíça, a mulher que sofria de sangramento durante 12 anos, se ela não tivesse fé? Percebam, meus irmãos, ela não falou com Jesus. Ela não tocou em Jesus. Ela tocou na fibra, na orla do seu manto e foi curada. Que potencial fabuloso é esse de captar a energia crística? É a fé. Então, dessa forma, nós compreendemos que a fé é superior ao simples ato de acreditar. É o ato de se entregar. E nós temos essa fé dentro de nós e muitas vezes a utilizamos de forma inconsciente. Um exemplo. Todas as noites, ao deitar, praticamos um ato de fé. Qual seja, colocar o alarme para despertar no outro dia pela manhã. O que tem a ver com fé? Nós nos entregamos ao sono na certeza que acordaremos encarnados no outro dia. Isso é fé. Uma outra característica da fé, alguém que já andou de avião? Andar de avião é um ato de fé. Porque você entra em uma aeronave e entrega a sua vida ao piloto, que é um total desconhecido, e tem a absoluta certeza e fé que ele vai fazer o trabalho dele. Ou seja, levantar o avião e pousar o avião com todos em segurança. Isso é fé. Fé é entregar-se na mão de um médico para fazer uma cirurgia, de tal forma que você entrega a sua vida na mão dele. Isso é fé. Perceba que isso é muito mais do que acreditar. Muito mais do que acreditar. Então, a fé, sendo entrega, ela não consegue ser atingida por uma mera convenção social ou religiosa. Eu não consigo fortalecer e deixar robusta a minha fé simplesmente porque o padre disse, porque o pastor falou, porque o palestrante espírita comentou. Não. A fé tem que nascer da compreensão. E daí, nós adentramos o segundo item desse capítulo, que é exatamente a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Kardec tem uma frase, um aforismo lindo. A verdadeira fé só é atingida quando é capaz de encarar a razão face a face. A fé raciocinada. Eu não creio porque alguém me falou, porque alguém me pediu para acreditar. Não. Eu creio porque eu compreendi os meandros, os mecanismos da vida. E aí eu acredito. E aí eu creio. E aí eu me entrego. Porque a fé verdadeira é baseada na razão, na lógica, no pensamento, no aprofundamento da mente, que faz com que o coração se fortaleça, para que a fé se expanda. Se nós pegarmos, por exemplo, a história que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, que narra
que no ano 34, um ano após a morte de Jesus, Pedro e João, ambos apóstolos, estavam indo orar ao Templo de Formosa. Templo de Formosa está descrito na maioria das traduções, mas em realidade era o Templo de Jerusalém, que um dos nomes era Templo de Formosa. E na esquina do templo havia um rapaz paralítico pedindo esmola. E pede a Pedro. Pedro não tem dinheiro. Olha para João, que também não tem. Ele olha para o paralítico e diz essa frase: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o evangelista Lucas afirma em Atos dos Apóstolos que o jovem não só levantou, mas abraçou João e Pedro e os três entraram no templo para orar. E aí nós olhamos essa passagem e falamos, meu Deus, quão forte, quão poderosa, quão grande é a fé de Pedro. Ano 34. 2 anos antes, Pedro estava com os demais apóstolos, o mesmo Pedro, no barco dele, atravessando o mar da Galileia. Uma chuva tempestuosa pega o barco. Eles apavorados com medo de naufragar. Quando alguém vê uma luz caminhando sobre as águas, acham inicialmente que é um fantasma, mas aí eles percebem que é Jesus. E quando Pedro vê que é Jesus, diz, Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor pela água. Pois venha, disse Jesus. E ele vai. Ele fica atordoado quando percebe que não afunda. Mas cada passo que ele dá, a tormenta fica mais furiosa. As ondas começam a ameaçá-lo. E ele esquece de Jesus e foca nas águas. E começa a afundar. Salva-me, Senhor, que eu morrerei. Eu irei perecer, diz ele. Jesus o abraça e diz, Pedro, tu és um homem de pouca fé. Olha que curioso, meus irmãos. 2 anos, 24 meses, separam Pedro, que é chamado por Jesus de um homem de pouca fé, do Pedro que levantou um paralítico. O que mudou? O que mudou para que ele conseguisse acessar esse poder íntimo? O que mudou para que ele pudesse se entregar de tal forma a Jesus que pudesse acessar esse potencial divino que cada um de nós tem? Eu costumo dizer que o que mudou foi aquela noite angustiosa no jardim do Palácio de Caifás. Ele estava curioso para saber o destino de Jesus. Estava nos jardins aguardando alguma notícia. Alguém chega a ele e diz, eu te conheço, você é um seguidor do Nazareno. Ele, com medo de ser preso também, diz, não, de forma nenhuma, eu não. E sai para o outro lado. Outra pessoa se aproxima, não, eu te vi no Sermão do Monte. Você estava ao lado dele. Você está me confundindo, eu não sou.
seguidor do Nazareno. E aí ele, tentando se esconder, sai para próximo da saída do palácio. Quando um terceiro se aproxima, eu tenho certeza que tu segues o Nazareno e é o seu apóstolo. E ele grita, quase desesperado, eu não conheço Jesus. E nesse momento, Jesus estava sendo escoltado para fora. E os olhares se entrelaçam. Imagina, meus irmãos, o remorso, a dor que ele sentiu naquele momento. Pois é exatamente esse momento que transformou Pedro do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e o fez o Pedro que levantou o paralítico. Porque durante 3 anos, Pedro conviveu com Jesus todos os dias. Mas somente naquela noite, ele realmente compreendeu o que Jesus queria dele. Não é à toa que Kardec, ao perguntar ao Espírito de Verdade qual o meio mais eficaz de encontrar a felicidade já na Terra, o Espírito de Verdade responde: o meio mais eficaz de encontrar a felicidade na Terra, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, nós nos deparamos com a nossa realidade espiritual. Descobrimos que somos espíritos vivenciando uma experiência terrena e não o contrário. Que temos um potencial imenso dentro de nós adormecido. E é esse momento que Pedro desperta. E é esse momento que o faz não só auxiliar o paralítico de Formosa, mas transformar no líder do colégio apostolar. É o homem que teve a força de conduzir os apóstolos e no final da sua vida ser crucificado de cabeça para baixo. Porque segundo ele mesmo, não era digno de morrer como Jesus morreu. Então, essa é a fé raciocinada. Não existe fé verdadeira se não houver a compreensão da nossa realidade espiritual. A fé raciocinada é a fé que nasce como filha abençoada do raciocínio, da lógica, da compreensão, do mergulhar nos fatos. Jesus não falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Todos aqueles que mergulham na verdade de Jesus se encontram. E encontram esse potencial. É exatamente disso que Kardec fala. A fé raciocinada. Porque à medida que nós compreendemos essa realidade espiritual, todas as dificuldades do mundo se tornam menores. Quando nós absorvemos a realidade que somos espíritos imortais e que temos dentro de nós um potencial ilimitado, todos os problemas se redimensionam, ficam menores, ou menor, ou melhor. Voltam ao tamanho que eles têm, pequenos diante de nós. Porque senão, somos obrigados a acreditar que Jesus mentiu. Quando nos disse, vós sois deuses. Podem fazer tudo o que eu faço.
e muito mais. Percebam, meus irmãos, não é só o que ele fez, muito mais. Vírgula. Quando quiserem. Quando tiverem a coragem de olhar para dentro de si e encarar a realidade de ser um espírito imortal. Quando Jesus fala em montanha, ele não está falando de montanha de pedra e terra, mas ele está falando de uma montanha muito mais pesada, muito mais difícil de ser movimentada, a montanha das dores e sofrimentos humanos. Ele está falando da montanha das expiações que cada um de nós passa na Terra. É essa a realidade que ele fala. E é essa a fé necessária para suportar, ultrapassar e vencer cada uma das dificuldades. Porque se Deus, segundo a questão 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec analisa as características de Deus ou da divindade, se ele tem todas as características em grau infinito, ele é todo justiça, portanto, só nos acontece aquilo que necessitamos. E ele é todo misericórdia, só nos acontece aquilo que temos força para superar. E assim, a fé nos dá aquela força de olhar para o sofrimento, encará-lo e dizer: eu sou mais forte. Diante do sofrimento e da dor, sorrir e agradecer a Deus a oportunidade de ser testado por Ele. É a fé. É a fé que nos move, que faz sairmos da condição primária que ainda estamos para a condição de seres mais evoluídos, moralmente. E aí, adentrando um pouco mais nesse capítulo, Kardec coloca uma passagem que em realidade é uma parábola da figueira seca, que todos conhecem. A parábola da figueira seca. Quando Jesus e seus apóstolos passavam pelo caminho rumo a Jerusalém. E a passagem diz em Marcos que Jesus teve fome e, vendo uma figueira, foi procurar algo para comer. Não encontrando, uma vez que a figueira só tinha folhas, disse que ninguém mais coma dos seus frutos. Ninguém falou nada. No próximo dia, retornando pelo mesmo caminho, viram que a figueira havia secado até as raízes. Pedro olha para Jesus: Senhor, vê o que ocorre, o que ocorreu com a figueira que tu amaldiçoaste. E assim ocorrerá com toda a árvore que meu pai não plantou. Porque aquele que tem fé, dizer a uma montanha, mova-se, se precipite no mar, ela fará, e nada vos será impossível. E aí a gente fica pensando o que tem a ver a figueira, ou a parábola da figueira com tudo isso. Em realidade, se nós formos aprofundar um pouco nessa passagem, nós vamos adentrar um conceito muito mais profundo e amplo a respeito da evolução da humanidade, da forma com que a humanidade recebe a palavra de Deus. Mas, nesse conceito que Kardec quis desenhar, ele coloca como um panorama da realidade, da forma com que as pessoas encaram a fé. A fé que é entrega, não a fé que é crença. Que diz
que muitas pessoas são como a figueira, cheia de folhas, linda, mas sem frutos. Pessoas que são religiosas, que falam da religião, palestrantes espíritas, padres, pastores, referências religiosas nas suas próprias religiões, que têm o conhecimento da verdade e não praticam. São figueiras que serão secas, porque nenhuma árvore que meu pai não plantou sobreviverá. O mal será extirpado. O que vale ao indivíduo conhecer o Evangelho de cor. O que vale ao espírita conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, ter um estudo profundo, se ele não coloca em prática tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que ele ensina. Nada. Nada. Usufrui disso apenas como meio de orgulho. Porque a fé verdadeira é a fé entrega. E as situações da nossa vida nada mais são do que remédios luminosos que a misericórdia divina nos permite para que possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa capacidade de entrega. Porque nós temos um hábito, enquanto encarnados, de controlar tudo. Ao menor pretexto, ao menor sinal que vamos perder o controle de alguma coisa ou de alguém, nós nos desesperamos. E a fé é absolutamente o contrário. É perder o controle, é entregar ao controle a Deus. A Deus. A fé, é muito curiosa essa definição de fé. Fé é colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão. Curioso, né? Eu conheço uma prima que ela teve um problema sério cardíaco e quando ela descobriu, ela chorou, ela brigou com Deus, ela se revoltou, ela orou pedindo a cura, ela fez tudo que era possível fazer. Até que ela foi marcada a cirurgia. Ela estava desesperada. E depois ela diz que na sala pré-cirúrgica, antes de ser encaminhada ao centro cirúrgico, ela, pela primeira vez, desde o momento do diagnóstico, ela conversou com Deus. De coração aberto. Disse: Senhor, eu já fiquei brava com o Senhor. Eu já tentei barganhar. Eu já tentei implorar. Eu já tentei tudo. Nada resolveu. Faz o que o Senhor achar que deve, que o Senhor sabe mais que eu. E foi para a cirurgia. Ela diz, lógico, sobreviveu. Ela diz depois, nos contando, que foi o único momento que ela sentiu paz e não sentiu medo. Foi depois que ela orou. Por quê? Porque enquanto nós buscamos resultados humanos,
não há consolação. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas todo mundo chora na terra. E Lacordaire, na primeira mensagem da instrução dos Espíritos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem linda chamada O Bem e o Mal Sofrer, onde ele narra que todos nós sofremos, mas poucos sabem sofrer bem. O que é sofrer bem? Sofrer com fé, sofrer com perseverança, sofrer com resignação, lutando para resolver o problema. Mas quando o problema não se resolve, não obstante o que nós fazemos, entreguemos a Deus, porque Deus sabe mais do que nós. Porque tem pessoas que sofrem mal, se revoltam, brigam com Deus, blasfemam, amaldiçoam a própria condição, não aprendem a lição que essa situação triste traz. E é por isso que, a partir daí, na instrução dos espíritos, olha como Kardec é perspicaz. Após analisar o poder da fé, após analisar a condição essencial da fé raciocinada, após analisar a parábola da figueira seca, ele abre a voz aos espíritos, na instrução dos espíritos. E a primeira mensagem é do espírito José, espírito protetor, em que ele escreve e dá o título assim: Fé, mãe da esperança e da caridade. Porque sem o espírito de entrega, sem o espírito de deixar Deus conduzir a nossa vida, nós perdemos a esperança na vida. O que te faz levantar de manhã? Não é a esperança de um dia melhor? Não é a fé inconsciente que tudo vai dar certo? E a caridade? Se não fosse a fé, se não fosse esse sentimento de entrega, se não fosse essa necessidade de agir conforme um espírito imortal, se não fosse a necessidade de agir como um filho de Deus, cumprindo a regra do amor, a regra que os teólogos chamam de regra áurea de Jesus, ou regra de ouro de Jesus, ou até versículo de ouro, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, em que ele explica o que é amar. Amar é fazer ao outro o que gostaríamos de receber, e não fazer ao outro o que não gostaríamos de receber. Se nós não tivéssemos fé, se nós não tivéssemos esse sentimento de entrega a Deus, teríamos a força de praticar a caridade, que é o amor em ação? Conseguiríamos, porventura, enfrentar as dificuldades que enfrentam aqueles que, em uma sociedade voltada ao material, com a inversão de valores morais que a gente tem visto hoje, a gente teria coragem de remar contra o barco da sociedade humana? Sendo uma pessoa ética, sendo uma pessoa que se esforça por ser bom, sendo uma pessoa que muitas vezes é apontada como bobo, como tolo, por não tomar vantagem em determinadas situações, por perdoar determinadas situações. Se não tivéssemos essa fé, como poderíamos praticar a caridade? Como poderíamos ter a esperança que isso, tudo que passamos aqui, é uma viagem,
é um curso de especialização. Curioso isso, né? Quando terminamos a faculdade, muitos alunos fazem o mestrado, fazem o doutorado em determinada área da sua especialização. Imaginemos a encarnação como uma especialização em paciência. Outra, um doutorado em misericórdia. Outro, uma pós-graduação em caridade. E assim por diante. Mas como toda pós-graduação, como todo mestrado, todo doutorado, todo curso, ela acaba um dia. E a gente volta para casa. E se a gente não manter a fé aqui, como nós podemos conduzir a nossa vida de forma objetiva e proveitosa para que a gente possa, como espírito imortal, retirar dessa experiência, desse mestrado, desse doutorado, tudo aquilo que esse doutorado pode nos ensinar. Ah, João, mas isso é difícil. Como que eu faço para desenvolver a fé? E aí, o Espírito Protetor vem nos dar a segunda e última mensagem desse capítulo. A fé divina e a fé humana. A fé humana, ela nasce na ideia que você tem de entrega ao seu próprio potencial. Você sabe que pode, você sabe que consegue. Você vai e faz. Isso é fé humana. Tem pessoas que têm uma certeza no seu próprio potencial que eles vão e fazem. E conseguem. Por causa dessa certeza inabalável. Eu consigo, eu sou capaz, eu posso. A fé humana. Mas e a fé divina? A fé divina é a entrega a Deus. É o sentimento inato, natural, que todos nós temos, que somos espíritos imortais, que Deus é nosso Pai, que Deus dirige os nossos destinos. E quando alguma coisa não acontece, não obstante os nossos esforços, é porque Deus, que é em suprema inteligência, chegou à conclusão que não seria conveniente que recebêssemos nesse momento para a nossa evolução espiritual. E aí esse espírito protetor, ele coloca a última frase da sua mensagem. Eu vos digo, meus irmãos, mais uma vez, a fé humana e fé divina. Se o homem tivesse consciência da força que tem e colocasse uma vontade firme dirigindo essa força, ele seria capaz de situações que hoje são consideradas prodígios, milagres. Mas para isso, há um esforço diário e constante de olhar para dentro de nós próprios, analisar a nossa natureza mais íntima e se deparar com a realidade que Jesus falava. Nós somos deuses. Não Deus no sentido do Senhor Supremo, absoluta perfeição. Não.
mas que nós temos dentro de nós um potencial infinito. Que o que nos separa de Jesus não é a natureza espiritual. Em essência espiritual, o Cristo e nós somos idênticos. O que nos separa de Jesus é que ele já desenvolveu as potencialidades que em nós apenas dormem. E quando nós quisermos, como ele disse, nós desabrocharemos para essa realidade. Nós temos uma força que a gente não conhece. Ou como diz Emmanuel, se você acha que a tua cruz está pesada, pergunta, é porque você não sabe a força que tem. Que quando nós tomarmos posse dessa realidade, que temos o potencial imenso dentro de nós, nós finalmente poderemos falar com o coração. Falar com o coração, não com a boca. Aquilo que nós falamos com a boca todo amanhecer e toda noite, na prece do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Porque daí nós invariavelmente vamos compreender que a vontade de Deus é que nós sejamos completamente felizes, desabrochando dentro de nós esse potencial imenso e luz que Ele nos concedeu na nossa criação, que nos cabe apenas deixar extravasar por nós, para que possamos tornar luz no caminho daqueles que ainda tropeçam nas sombras. E agora, meus irmãos, para encerrar as nossas reflexões, vamos à prece de encerramento. Senhor Jesus, assim como tu conseguistes alcançar a potencialidade máxima das suas bênçãos divinas, nós, Senhor, rogamos, nos ajuda, nos fortalece, para que possamos enxergar as nossas potencialidades, não nos entregar ao medo, mas nos entregarmos à certeza que Tu é o nosso divino irmão maior, que não nos abandona nunca, para que passo a passo, conquista a conquista, possamos liberar dia a dia um pouco desse potencial e alcançarmos a felicidade e a paz que nos é reservada. Que assim seja, graças a Deus.